Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. O assunto desta gravação é anatomia do pâncreas, a sua vascularização e inervação. Começamos então com a vascularização. O suprimento arterial para o pâncreas provém do tronco celíaco e da artéria mesentérica superior. Então aqui vocês estão visualizando o tronco celíaco, que vai dar as derivações para fazer a vascularização arterial do nosso pâncreas, e aqui vocês estão visualizando a artéria mesentérica superior, que vão dar também ramos para fazer a vascularização do arterial do nosso pâncreas. De uma forma resumida, o suprimento arterial para o pâncreas provém do tronco celíaco e da artéria mesentérica superior. Então, a artéria mesentérica superior, ela vai dar a artéria pancreático-duodenal inferior, que vocês estão vendo como um ramo dessa artéria mesentérica superior. Então, ela tem origem nessa artéria mesentérica superior, ela divide-se nos ramos anterior e posterior, né? Ambos os ramos irrigam a cabeça do pâncreas, então essa artéria pancreático-duodenal inferior, tanto o ramo anterior quanto o ramo posterior, eles vão fazer a vascularização da cabeça do pâncreas, do processo uncinado e a segunda e a terceira parte do duodeno, que no nosso caso não é o tema da nossa aula, porque nós estamos nos referindo à vascularização arterial do pâncreas, mas também essa artéria pancreático-duodenal inferior acaba vascularizando o nosso duodeno. Na sequência, vocês vão ter uma outra imagem, agora sim, mostrando tanto a artéria pancreático-duodenal anterior quanto a posterior. A posterior está mais sombreada, ó, e a anterior ela está mais marcada. Por quê? Porque está o pâncreas na frente, é uma imagem realçada para realçar a artéria pancreático-duodenal inferior, o seu ramo anterior, que vai para a cabeça e para o processo uncinado, e a artéria pancreático-duodenal inferior posterior, ambas são ramos da artéria mesentérica superior e vão vascularizar de forma arterial a cabeça e o processo uncinado do nosso pâncreas. Agora nós temos do nosso tronco celíaco, nós vamos ter a nossa artéria hepática comum, e da artéria hepática comum nós vamos ter a nossa artéria gastroduodenal, que basicamente vai dar sequência, né? Divide-se em dois ramos, que aí vai formar a artéria pancreático-duodenal superior. Então, de uma forma resumida, o tronco celíaco vai da artéria hepática, da artéria hepática nós vamos ter a artéria gastroduodenal, e esta gastroduodenal se divide em dois ramos. O ramo anterior, a artéria pancreático-duodenal superior, ramo anterior, e a artéria pancreático-duodenal, ramo posterior. Ambas as artérias suprem os ramos que se dirigem para a cabeça do pâncreas e para a primeira e segunda parte do duodeno. Então, basicamente, o corpo, a cabeça e o processo uncinado, eles recebem tanto da pancreático-duodenal superior como da pancreático-duodenal inferior. Nós também vamos ter os ramos pancreáticos, como vocês estão vendo. Os ramos pancreáticos, que vão basicamente fazer toda a irrigação arterial do corpo e da cauda, são numerosos da região do colo, do corpo e da cauda. Basicamente, a sua origem é a maioria na artéria esplênica, ou seja, aqui vocês estão vendo a artéria esplênica e aqui vocês estão vendo os ramos da artéria esplênica, que vão ser a artéria da cauda do pâncreas, a artéria pancreática magna, a artéria pancreática inferior e a artéria pancreática do dorso.
Basicamente, essas artérias que são oriundas da artéria esplênica ficam com responsabilidade de levar a vascularização para o colo, o corpo e a cauda do nosso pâncreas. Agora nós passamos à drenagem venosa. A drenagem venosa do pâncreas é feita por meio das veias pancreáticas correspondentes. É muito similar à artéria, nós temos a artéria e depois nós vamos ter as veias. Então, essa drenagem é feita pelas veias pancreáticas correspondentes, ou seja, e pela mesentérica superior da veia porta. A maioria desse conjunto de veias drena para a veia esplênica. Então vocês vão ter a veia esplênica coletando basicamente um grande número de veias que vão drenar, e aqui vocês vão ter a nossa veia mesentérica superior, que basicamente também vai receber o sistema tributário venoso, que vai fazer a nossa drenagem venosa do nosso pâncreas, que vão desembocar ou na veia esplênica, ou na veia mesentérica inferior, ou basicamente na veia mesentérica superior da veia porta. Agora nós passamos para a drenagem linfática do pâncreas, que tem uma certa complexidade. Os vasos linfáticos pancreáticos acompanham basicamente os vasos sanguíneos. A maioria dos vasos termina nos linfonodos pancreáticos esplênicos, situados ao longo da artéria esplênica. Então aqui vocês estão vendo o pancreático superior, basicamente o linfonodo pancreático esplênico superior. Vocês estão vendo aqui a cauda com os pancreáticos inferiores. Alguns vasos terminam nos linfonodos pilóricos, que vocês vão ter aqui, os linfonodos pilóricos. Os vasos referentes desses linfonodos drenam para os linfonodos mesentéricos superiores, ou para os linfonodos celíacos através dos linfonodos hepáticos. Então vocês vão ter aqui os linfonodos mesentéricos superiores, os pancreáticos inferiores, os pancreáticos superiores, os pilóricos e o pancreático duodenal. Essa drenagem linfática basicamente é o que vai recolher a linfa dessa estrutura do nosso pâncreas. Aqui vocês estão vendo o linfonodo pilórico, vocês estão vendo aqui o pancreático duodenais, aqui vocês estão vendo os linfonodos pancreáticos superiores, olha o linfonodo esplênico e olha o linfonodo celíaco, responsável por essa drenagem linfática do nosso pâncreas. Agora nós passamos basicamente à inervação. Os nervos do pâncreas são derivados do nervo vago e do nervo esplânico abdominopélvico que atravessam o diafragma. Então vocês vão ter aqui o plexo celíaco e o plexo mesentérico superiores. As fibras parasimpáticas e simpáticas chegam ao pâncreas ao longo das artérias do plexo celíaco, como vocês estão visualizando nesta imagem, e do plexo mesentérico superior. Então, o plexo celíaco e o plexo mesentérico superiores são responsáveis pela chegada das fibras parasimpáticas e simpáticas, que vão fazer essa inervação do nosso pâncreas. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor sobre a vascularização arterial, a drenagem venosa, a drenagem linfática e a inervação do pâncreas. Até uma próxima aula no nosso canal do site Aula de Anatomia.